Hoje eu vou apresentar um trabalho pronto. O barquinho que eu montei para vocês verem, eu utilizei em uma fralda de boca. Eu bordei em cima de um tecido branco, que depois eu apliquei na fralda. Não ficou muito grande, porque às vezes eu me preocupo em não fazer um trabalho muito grande para colocar. Haja vista, de repente, você não tem lugar onde passar no bebê. Então, sempre bem discreto o local, principalmente da fralda de boca. Essa fralda, eu comprei uma fralda, dividi em 4. Então, ela ficou de um bom tamanho. Passei um viés branco mesmo, que eu prefiro. Normalmente, eu utilizo viés branco. Está o nosso trabalho produzido para vocês verem. Gostaram? Se gostaram, vão deixar o comentário no nosso grupo. Obrigada. Vamos iniciar o nosso trabalho de aplicação da vira da agulha. Eu vou mostrar para vocês o material que a gente utiliza. A gente utiliza a vira da agulha, aqui a nossa vira da agulha. Usamos a entretela, ela é aquela entretela de colarinho, ela tem uma leve cola, ela não é muito grossa, mas também não muito fina. Eu uso a caneta Frixion, que é a caneta que sai com o ferro, com o calor do ferro, ou com secador. Eu utilizo uma tesoura de bom corte, que ela não seja muito grande, também não muito pequena. Eu uso a cola de bastão, pois a cola de bastão pode ser qualquer tipo, a mais barata que você achar na papelaria, porque o importante é ela colar. Uso um lápis para eu anotar na entretela. Eu faço risco com a caneta, mas anoto o número da peça no lado liso da entretela com um lápis, para quando eu colar no tecido, não desaparecer a numeração. Eu utilizo linha de meada, utilizo agulha da Clover número 10, que ela é pequenininha, para a gente fazer o ponto invisível, e uso esses alfinetinhos bem pequenininhos, que são alfinetinhos próprios para apliquer. E utilizo essa base da vira da agulha. Essa base eu posso passar o ferro, eu posso passar um pano molhado, porque quando eu for utilizar a cola, eu vou passar a cola na base, então ela vai ficar suja. Você pode passar um pano molhado ou mesmo até deixar de molho, que não tem problema. Ela é bem durável, então está os nossos materiais. Utilizo também o papel vegetal para eu fazer tirar os riscos, que eu acho mais fácil para você tirar o risco no papel vegetal, que ele é mais durável do que eu utilizar o papel de seda. Eu me acostumei bem. Uma folha de A4 para você passar o risco. Eu sempre gosto de ter no papel vegetal e no A4. E no papel vegetal, eu também faço ele sem a numeração. Eu faço sem a numeração porque quem tem a máquina de cortar tecido, termocolante ou
entretela, você vai escanear o desenho na máquina e ela vai recortar. Vai ficar bem mais fácil do que você recortar com a tesoura, mas nada que dê muito trabalho. Ela apenas tem mais precisão. E a gente não pode enumerar, porque se você enumerar, a máquina vai tentar recortar a numeração. Aí ela vai ficar batendo aqui em cima. Então, você vai gastar mais a ponta da sua caneta. Então, aqui ele está enumerado. Nosso material. Eu gosto sempre de ter um pedacinho dessa entretela, porque quando eu for passar, que eu recorto, que eu vou pôr a entretela em cima, colar a entretela no avesso do tecido, eu sempre passo com esse quadradinho para não pegar no ferro, porque senão o nosso ferro, às vezes você coloca, não percebe, tá sem enumerar, coloca por cima, você passa o ferro, já gruda no ferro. Então, eu sempre costumo passar com o ferro com esse quadradinho. Então, vamos para o nosso trabalho. Nós utilizamos o dedal. O dedal, eu coloco nesse dedo para bordar. Com esse dedal, ele ajuda muito, porque às vezes você tem que forçar a agulha e não machuca seu dedo. Então, o dedal. Então, são esses os materiais. Alguns materiais vocês encontram no meu site www.minhasartesatelier.com.br. Alguns deles estão lá, outros vocês têm que comprar em papelarias ou mesmo em loja como os tecidos. Talvez até os tecidos importados que eu utilizo, eu vou disponibilizar para vocês, para quem queira. Vou vender pedaços pequenos, porque na virada da agulha a gente utiliza muito pouco tecido. Então, de repente, é preferível você ter uma quantidade de tecidos diferentes do que a quantidade em metros. De repente, um tecido de 20 por 20, você vai fazer muito trabalho. Então, o tecido importado, eu utilizo normalmente os tecidos mais lisos. Em alguns casos que eu utilizo ele estampado, mas normalmente eu utilizo mais os lisos. Mas se você tiver na sua casa tecido nacional, que seja um tecido bem clarinho, sem muita estampa, vai cair muito bem nos seus trabalhos.